Irmãos, hoje, essa celebração da Epifania do Senhor, ela é marcada pelo contraste da grandeza e da humilhação. Notem, Jesus Cristo é revelado pela grandeza de um astro, uma estrela que aparece no céu. E os magos vão procurar esse grande rei que Deus quis fazer nascer uma estrela no céu para revelá-lo, e o encontram reclinado numa gruta. A fragilidade de uma criança deitada na manjedoura, envolta em faixas, é adorado pelos magos e desperta a ira dos maus, é temido pelos maus. Então, essa celebração de hoje, ela é marcada por esse grande contraste entre a grandeza, o poder e a glória de Deus que se manifesta ao mundo, mas que se manifesta ao mundo numa criancinha frágil, delicada, reclinada num coxo, numa manjedoura, dentro de uma estrebaria. No dia de Natal nós escutávamos que Jesus atraiu para si os pastores que cuidavam dos seus rebanhos lá em Belém. Eram anjos que apareciam para os pastores e anunciavam que eles deveriam ir a um certo lugar, adorar um menino e encontrá-lo junto com a sua mãe. Hoje, meus irmãos, hoje Deus se manifesta não mais somente para aqueles que estavam próximos, para os pastores que estavam em Belém, que eram membros do povo de Deus. Hoje, meus irmãos, Jesus se revela a todo mundo. Por que só diz isso, padre? Porque os magos, esses sábios, vieram lá do Oriente, de um lugar distante, de fora do povo de Israel. Para a gente entender a profundidade disso aqui, vocês têm que lembrar aquilo que eu já expliquei algumas vezes para a nossa comunidade. Deus havia escolhido um jeito de se revelar para o mundo. E que jeito Deus escolheu? Formando um povo, o povo de Israel. Mas aquele povo que Deus havia escolhido para ser luz para as nações, se fechou. O povo de Israel se trancou no meio de muitas normas, muitas leis, um culto muito complicado, que era inacessível para a maior parte do povo que eu digo do mundo. E o povo de Israel fez uma separação. Nós, o povo de Deus, e eles, o resto do mundo todo, os pagãos. Pois bem, em Jesus, e nessa revelação aos sábios, a estes reis magos que vêm do Oriente, Deus agora continua a sua revelação, não mais a um povo só, mas ao mundo todo. Toda a humanidade, quer judeus, quer pagãos, eu e vocês, podemos ter acesso a Deus, podemos ser amigos de Deus, podemos chegar próximo a Deus, nosso Senhor. Como naquele menino frágil, envolto em faixas e reclinado numa manjedoura lá em Belém. Ocorre que, meus irmãos, os pagãos eram pagãos, por quê? Porque não reconheciam Deus como seu Senhor. Ainda hoje neste mundo, existem muitos pagãos. O que é um pagão? Um pagão é alguém que não reconhece nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, que não o conhece, porque nunca ouviu o seu anúncio, ou que não reconhece Jesus como Deus. E o homem tem necessidade de Deus. Isso fica comprovado pela sociologia. Todas as sociedades do mundo todo, de todas as épocas, adoraram a um Deus. Ocorre que os pagãos, eles adoram deuses falsos. Como é que as sociedades antigas adoravam? Ou eles observavam as forças da natureza, e nas forças da natureza, porque eram maiores do que eles, achavam que eram deuses. O Deus do trovão, o Deus do raio, o Deus da chuva. Não era assim? Eles viam algo poderoso, algo grande. Então eles adoravam. Porque quando a chuva vem, eu consigo plantar e colher. Então a chuva é boa. Eu preciso agradar ao Deus que manda a chuva. Ocorre que esses deuses, como eu disse e repito, são falsos.
E o homem pagão, ele dá poder ao que não tem poder. E até hoje, isso ainda continua acontecendo. E o homem acaba se tornando escravo desse Deus falso. Como nós escutamos lá no Salmo 115, esses deuses que ao homem dá poder e o idolatra, que tem boca e não pode falar, tem ouvidos e não pode ouvir, tem nariz e não pode cheirar, né? E o homem dá poder a essas coisas, construídas pela força da sua mão, ou que são criaturas de Deus. Quem nunca aqui entrou, por exemplo, num comércio e tinha em cima da bancada um pote de sal grosso com alho em cima? Já viu essa arrumação? A pessoa transfere para o pote de sal com alho em cima o poder, sei lá, de trazer prosperidade para a sua família. Quem nunca aqui viu um menino recém-nascido que estava se assustando à noite, estava com os tremores, e a família vai lá e amarra uma fita vermelha no braço para afastar, sei lá, olho gordo, mal olhado, quebrante, para o menino parar de se acordar de noite? Quem nunca aqui viu uma pessoa, que está na moda agora, é bom dizer para vocês pararem de usar essa arrumação, com olho grego, vocês sabem o que é? Aquele negócio redondo que tem um ponto preto, outro azul, outro branco. Eu pergunto a vocês, quem tem nosso Senhor Jesus Cristo como Deus, precisa de um pote de sal com alho? Quem tem Jesus como Deus, precisa colocar um olho grego na porta da sua casa, para afastar mal olhado? Outro dia eu fui visitar um casal de fiéis aqui da igreja, aí eu vi um olho grego, eu fiquei calado. Aí eu comprei um São Miguel, de colocar em porta. Isso aqui, meu filho, aqui é um presente para você. Disse, padre, muito obrigado. Pois é, tira aquela porcaria da sua porta e coloca você que você é católico. Estão entendendo? Por que eu preciso usar uma figa, um trevo de 4 folhas, no meu pescoço, para poder nada de ruim pegar em mim? Se você é batizado, se você é templo do Espírito Santo. Então, ou você presta culto e adora a Jesus, ou essas coisas. Ou uma coisa ou outra. Não dá para negociar a fé. Estão entendendo? Aí, como nós temos desculpa para tudo, não, padre, mas isso aqui porque eu acho bonito. Pai, faça o seguinte, use uma medalha de Nossa Senhora, um crucifixo, né? Uma cruz de São Bento. É bonito também. Para que você possa testemunhar a sua fé pelos seus adornos. E não testemunhar a fé dos pagãos pelos seus adornos. Um padre que eu conheci, ele foi missionário no Egito. E lá vocês sabem que os católicos são perseguidos e mortos, né? Eles são tolerados de algum modo, mas quando eles dão uma vacilada, eles passam a faca. Aí o padre foi para o primeiro encontro de jovens lá da paróquia dele. Você imagina a paróquia no Egito, não dá ninguém, né? Escondidinho. E a congregação dele, o hábito deles é a batina, igual eu uso. E ele disse que no primeiro encontro de jovens que ele foi, rapaz, eu vou de batina, não vou de batina, eu vou de batina, não vou de batina. Eu vou ser morto. Aí ele foi de batina. Aí quando começou o encontro, começou a chegar os jovens da paróquia, né? Não sei se ele disse que era 6 ou se era 8, toda a juventude da paróquia, era outro jovem. Aí o padre disse que quando os jovens foram chegando, ele disse, eu vou morrer. Porque tudo muçulmanozinho, né? Assim, tudo com aspecto de muçulmano, aqueles chapeuzinhos que eles usam, o aspecto moreninho e tudo. E ele reparou que eles todos tinham, não sei se era no pulso ou era na mão, uma cruz tatuada. Tudo bem. Aí passou o tempo, ele foi conhecendo as famílias, os jovens e tal. E em um dado momento ele perguntou, que ele ficou curioso, para os jovens. Me diga uma coisa, por que vocês têm uma cruz tatuada aqui na mão, no pulso? Padre, é o seguinte, aqui muitos católicos são mortos, porque são católicos. Só que a mídia muçulmana divulga que foi um assalto, seguido de morte, que foi uma briga. E para que nós possamos testemunhar a nossa fé até na morte,
para que os nossos irmãos católicos reconheçam que nós somos mortos como mártires, e não somente porque foi um assalto ou foi uma briga de rua, nós nos tatuamos. Porque quando veem essa tatuagem, eles sabem que nós somos mortos só porque somos católicos. O padre diz que quando o jovem contou isso para ele, ele se lembrou do primeiro dia dele na paróquia, em que ele, sacerdote, um homem, já adulto, ficou com medo de testemunhar a sua fé, enquanto os seus jovens estavam dispostos a morrer pela sua religião. Vocês percebem como os adornos, eles podem testemunhar a nossa fé ou não? Como são importantes? Eu estou aqui levando para uma situação extrema, mas no nosso dia a dia também, né? Muito bem. O que isso tem a ver com a minha pregação? Nada, porque eu me lembrei agora que contar essa história. Eu estava falando então que nós vamos nos tornando escravos de ídolos falsos, ídolos construídos, e deixamos de adorar Jesus. E hoje, esse Jesus, esse menino, atrai todos os povos a Ele. Atrai para quê? Para nos salvar, meus irmãos. Jesus não quer ser reconhecido como Deus, não quer ser adorado por desejo, por gosto, por vaidade. Não. Na festa de hoje, nós celebramos Jesus que quer ser reconhecido como Deus, para que nós possamos segui-lo, a fim de que Ele possa nos salvar, a fim de que Ele possa nos levar para o céu, a fim de que nós possamos, conhecendo Jesus, transformar as nossas vidas, seguindo a Jesus, abandonar toda a vida velha e nos converter. E foi isso que aconteceu com esses sábios que vieram do Oriente. Eles eram sábios porque eles estudavam os movimentos das estrelas, dos astros, e viram um astro novo, uma estrela nova nascer. E reconheceram que aquela estrela apontava o nascimento do rei de Israel. E eles foram procurar o rei. E quem procura um rei vai procurar onde? Na sua corte, no seu palácio real. Eles foram até onde? Até Jerusalém. E em Jerusalém, até o palácio de Herodes. E perguntaram: nós viemos encontrar com o menino que nasceu e é rei. Ocorre que o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é um pouco diferente. Herodes então consulta os mestres da lei, os sacerdotes, para saber onde é que esse rei estava, porque ele agora tinha um concorrente. Ele era rei, e tinha uns sábios dizendo que tinha nascido um outro rei. Eu quero saber onde é que ele está. Então dizem: não, ele está em Belém. Vamos então a Belém. Os sábios continuam a sua viagem. Vejam aqui, meus irmãos. Esses homens vêm do paganismo. Eles não são judeus. Eles não esperavam o Messias. Eles não esperavam. Mas eles reconhecem que o Messias havia nascido. De que modo? Do modo deles. Prestem aqui atenção a coisa. A cada um, Deus revela o seu nascimento, da forma como você é capaz de reconhecê-lo. Os pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos, veem anjos, talvez porque eles eram membros do povo judeu. Todos os sábados escutavam a pregação na sinagoga, e eles haviam conhecido os anjos pela pregação. Os sábios que estudavam o movimento dos astros, reconheceram o nascimento de Jesus do jeito que a sua inteligência podia reconhecer. Agora preste atenção nisso aqui. Eles foram até Jesus, porque muitos de nós sabemos que Jesus existe, recebemos o anúncio de Jesus, mas não o seguimos. Abraão, no Antigo Testamento, precisou deixar a sua terra, a sua família, os seus bens, e foi até uma terra que ele nem sabia se existia, que ele nem sabia onde era, uma tal de uma terra prometida, para encontrar Jesus. Os magos fizeram a mesma coisa, foram viajando humildemente, procurando Jesus, desejando Jesus. Até hoje, ainda os missionários continuam a deixar as suas pátrias, as suas famílias, as suas terras, e vão buscar Jesus. Onde? Nos irmãos que vão anunciar para eles o Jesus que eles conheceram e que amam por ordem de Jesus.
Se você não quiser sair do seu comodismo, da sua casa, do seu conforto, da sua preguiça, do seu braço cruzado, você não encontrará Jesus. Ainda que Ele se revele para você, ainda que Ele se mostre para você, você não vai reconhecê-lo, porque é preciso descruzar os braços e buscar o Senhor. É preciso sair desse catolicismo limpinho, conveniente, como eu dizia, preguiçoso. É preciso deixar de querer ser reconhecido pelo mundo, aplaudido e aceito, porque Jesus não o foi. Ou não é verdade isso? Quando Jesus foi aceito? Nunca. Ele, bebezinho, já era rejeitado por Herodes e por Jerusalém inteira. Ou vocês não escutaram que Herodes e toda Jerusalém ficaram perturbados com o anúncio do nascimento do menino? Jesus não foi só negado lá quando foi preso e condenado à cruz, não. Desde bebê, desde novo, fora rejeitado. Se nós queremos ser seus fiéis e autênticos seguidores, nós também precisamos aprender isso. A nossa opção fundamental por Jesus, aderir a Jesus, vai gerar para nós contratempos. Por quê? Porque um cristão no mundo é um sinal de contradição. A esse mundo que busca o prazer, o dinheiro, o reconhecimento, o aplauso, o poder. O cristão diz: o meu Deus, quando veio ao mundo, nasceu de uma mulher. Deus se submeteu a nascer de uma mulher. Mas, de uma mulher pobre, simples, que não era das altas castas do povo de Israel. Mas, quando nasceu, não tinha onde ser colocado, mas fora posto num coxo, num lugar onde os bichos comem, se alimentam, numa manjedoura. E eu adoro esse menino, e eu o reconheço como meu Senhor, como meu Deus. E a minha vida é pautada por aquilo que Ele ensinou, que Ele fez, que Ele me mandou fazer. Jesus, meus irmãos, se nós queremos ver a luz, se nós queremos reconhecer a luz, se nós queremos ser iluminados por essa luz, nós precisamos seguir esse menino. O anúncio que ele faz, a vida que ele levou. O que acontece é que nós estamos apaixonados pelo que o mundo tem a nos oferecer. O que acontece é que nós somos pagãos batizados. Como assim, padre, pagão batizado? O nosso pensamento é paganizado. Os nossos desejos são pagãos. As nossas aspirações são pagãs. E por acaso nós frequentamos a igreja. Porque a maior parte do nosso tempo é desejando, é vivendo, é nos comportando, é fazendo coisas que os pagãos fazem. Repito, para juntar dinheiro, para ter mais poder, para ter maior reconhecimento. É isso que nós queremos. E se você for honesto com você mesmo, na sua oração, você vai descobrindo isso de pouquinho em pouquinho. E como dói, meus irmãos. E como dói rezar de verdade. Porque muitas pessoas vêm para a igreja com esse papo: eu vou para a igreja para buscar a paz. Pois eu digo a você, está buscando no lugar errado. Porque essa paz que você deseja, Deus não vai lhe conferir. Mas Deus vai lhe dar um santo incômodo. O incômodo de você sair de você mesmo, de você vencer as suas vontades, de você vencer a carne e vencer o mundo. Porque nós católicos, ao venerarmos os santos, constatamos isso. Qual foi o dinheiro, o poder, o prazer, o reconhecimento que São Francisco de Assis teve em vida? Nenhum. Até a igreja perseguiu São Francisco de Assis. Os membros da igreja, obviamente, os bispos. Não teve reconhecimento. Mas Deus, aquele que pode nos dar a coroa eterna, a herança que ninguém pode roubar. Deus, meus irmãos, Deus reconheceu a glória de São Francisco de Assis e deu para ele o céu.
Por isso, nesse dia da Epifania, meus irmãos, nós temos que nos perguntar: nós estamos dispostos a fazer o caminho que os magos fizeram para ir adorar Jesus? Uma viagem sofrida, difícil, cansativa, penosa? Ou nós queremos levar uma vida limpinha, organizadinha, pagãzinha, e Jesus nos adorar, Jesus nos dá aquilo que nós pedimos, Jesus nos abençoar do modo como nós queremos? Nessa festa de tanta alegria, meus irmãos, em que os magos viram o Senhor, reconheceram o Senhor e deram para Ele os seus dons, ouro, incenso e mirra. Peçamos a Deus nosso Senhor, meus irmãos, que nós tenhamos a coragem desses magos, desses sábios. Corramos o risco de crer em Jesus e de viver o seu evangelho, porque é arriscado. Agora saibamos, meus filhos, é impossível ficar indiferente a esse menino. Ou nós somos como os pastores, ou nós somos como os sábios, os magos, ou nós somos como Herodes e toda Jerusalém. Ou nós devotamos a nossa vida a nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós o negamos. Não há uma terceira via, não há um outro caminho. Peçamos a Deus, meus irmãos, a Deus que nos amou tanto no seu Filho Jesus, a Deus que nos deu tanto no seu Filho Jesus, a Deus que permitiu que o seu Filho Jesus nascesse, se encarnasse, para morrer, para dar a sua vida e derramar o seu sangue. Peçamos a Deus nosso Senhor, meus irmãos, que nós escolhamos o menino, que nós adoremos o menino, e que nós sirvamos o menino com nossas vidas. E assim, e somente assim, ao fim de nossas vidas aqui na terra, nós poderemos dizer o que disse o nosso Papa Emérito Bento XVI, recém-falecido: que não temia a morte, porque ele não caminhava para a morte, caminhava para um encontro. Quem tem fé, meus irmãos, quem acredita, é capaz de trocar essa vida pela eterna, de trocar os encontros desse mundo, frágeis e passageiros, pelo encontro definitivo com Deus. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará. Quem troca a sua vida pelo Senhor, encontra a vida verdadeira. Que a exemplo do Santo Padre Emérito e falecido Bento XVI, nós sejamos capazes, meus irmãos, de aprender isso com Jesus. Jesus que nos ensina a obedecer em tudo o Pai do céu. Jesus que não teve uma vida confortável, prazerosa e fácil, mas Ele é o Senhor, o Rei do universo, do céu e da terra. Que nós sejamos seus fiéis súditos, que nós sejamos capazes de dobrar os nossos joelhos e adorar esse menino, frágil e envolto em faixas, reclinado num coxo para animais. Que nós sejamos capazes de, adorando esse menino, transformar a nossa vida inteirinha para servi-lo e amá-lo. Assim seja.